Bom dia mais uma vez, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez e Deus tem me chamado a fazer essas gravações. Eu creio que isso tem edificado a vida de muita gente. São 8 horas e 13 minutos. Eu estou aqui na cidade de Vitória de Santo Antão, estou aguardando aqui uma cliente. E mais uma vez o Espírito de Deus me impulsionou a trazer uma palavra que vai edificar a tua vida e uma palavra reveladora da parte de Deus. Hoje é 18/9, às 8 horas e 13 minutos. Eu estou aqui num posto de gasolina, estou com os vidros fechados, é claro, para que ninguém chame a atenção de ninguém, porque o interesse aqui é exatamente que essa palavra chegue ao teu coração aí no Facebook, aí, que esse Facebook seja um instrumento de Deus também para trazer libertação e para trazer cura. E o que Deus colocou no meu coração, vim colocando nessa semana, é a respeito do novo nascimento. É imprescindível que todo aquele que se chegue a Jesus Cristo conheça essa revelação, conheça essa palavra a respeito do novo nascimento, a doutrina, o estudo do novo nascimento. A palavra doutrina significa estudo. Quando nós falamos doutrina, nós não estamos falando de uso e costume, estamos falando de estudo da palavra. Então, a doutrina do novo nascimento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João capítulo 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Eu estou aqui com a minha Bíblia. E esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar o ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui um homem que era doutor da lei. Nicodemos era alguém que muito conhecedor, era um religioso. E como religioso ele era uma pessoa dizimista. Como religioso ele orava, e um judeu ele orava no mínimo 3 vezes ao dia. Como religioso, eu imagino que ele andava até com a Bíblia, o Torá, debaixo do braço. Naquela época eram pergaminhos, eram rolos, mas ele era alguém que era instruído na palavra, guardava de uma certa forma a palavra, as leis, os ditames no seu coração. Embora conhecedor lá do Torá, embora alguém que seja rabi, doutor da lei, e embora fosse alguém que conhecesse Jesus Cristo como Senhor, porque ele disse: sabemos que tu és Senhor, porque ninguém faz os milagres que você faz se Deus não for com ele. E ele exaltou a Jesus Cristo, inclusive, mas Jesus Cristo disse: Nicodemos, mas vos é necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E nascer de novo aqui, queridos, não é a pluralidade de vidas, não é reencarnação, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, o novo nascimento aqui é uma vida nova com Cristo. E como é que acontece isso? Na cruz de Cristo. Você sabia que você estava lá juntamente com Cristo naquela cruz? Há 2000 anos atrás, o nosso Deus ele é atemporal. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa. E Deus já te via lá naquela cruz. Que Jesus Cristo tipificava a nós. Jesus Cristo tipificava o pecador. Ele nunca pecou, mas se fez pecado por nós. Então a salvação vem nisso. E muitas vezes as pessoas perguntam a você: por que é que Jesus Cristo veio ao mundo? E a pessoa simplesmente responde: veio para me salvar. Mas como é que se processa isso? Você precisa entender que você estava lá naquela cruz. E que aquela cruz, aquela morte e ressurreição é muito mais do que um fato histórico. Você estava lá e batizado no corpo de Cristo, na semelhança da sua morte e na semelhança da sua ressurreição. Veja lá no livro de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6
Diz assim, versículo 4. 6:4. Melhor dizendo 6:2, de modo nenhum. 6:3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados, mergulhados, a palavra batismo significa mergulhados, mergulhados em Jesus Cristo, fomos mergulhados na sua morte, ou batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho, o Paulo velho, foi com Cristo crucificado e o corpo do pecado foi desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Então, significa que quando Cristo morreu, nós morremos juntamente com ele. Nós morremos para esse mundo. Quando Cristo ressuscitou, nós nascemos de novo, nós andamos em novidade de vida. E Jesus Cristo, ele mesmo disse isso lá no livro de João, capítulo 12, versículo 32. Ele diz, quando eu for levantado da terra, pode conferir aí na sua Bíblia, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Essa graça não é inerente a um grupo apenas, ele fala todos. Quando eu for levantado da terra, todos eu atrairei a mim mesmo. Ali estava o pecado dos homens mais pecadores do mundo que você possa imaginar. Hitler, quem mais? Mussolini, pessoas perversas, mas todo o pecado da humanidade foi subtraído sobre o corpo de Cristo e ele levou esse pecado lá na cruz. A questão é, a pessoa ele aceita esta graça e essa misericórdia de Deus, ou ela rejeita essa graça e essa misericórdia de Deus. Mas a verdade é que nós fomos atraídos no corpo de Cristo. E assim como Cristo morreu, nós morremos também juntamente com ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. E diz assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Nós morremos com Cristo. Então o novo nascimento se dá nisso. E do jeito que nós morremos, está lá em Efésios 2:6. Todos nós ressuscitamos juntamente com ele. Por isso que no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então é um novo tempo, não importa o que você fez no passado. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não importa o que aconteceu, quem você era. O importante é que no momento que você entrega verdadeiramente a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você está assumindo exatamente a graça de Deus, está recebendo a graça de Deus e entendendo hoje que você foi plantado no corpo de Cristo à semelhança da sua morte. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, você anda em novidade de vida, você é nova criatura. Agora, é fé. Você crê nisso? Você crê? Romanos capítulo 5 diz, justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nessa verdade, querido. Entrega inteiramente a tua vida a Jesus Cristo. Se você fez essa entrega, e talvez fosse alguém superficial, fosse um Nicodemos da vida, alguém que meramente era alguém religioso, aonde você passou a sua vida inteira ouvindo dizer, não faça isso, não proves aquilo, não toques naquilo, como diz no livro de Colossenses capítulo 2, tem aparência de piedade, de santidade, mas não vale nada, né? Aonde você era apenas arroiado, sepulcro caiado, aonde você talvez não tivesse tido uma experiência genuína com o Senhor Jesus Cristo e que talvez através desta palavra você foi iluminado, você foi tocado. E a partir desse momento, você realmente teve um encontro, entendendo que você foi agraciado e foi incluído na morte e na ressurreição de Cristo, você é nova criatura.
e você deixou de ser meramente um religioso. Nicodemos, ele precisava nascer de novo. Ele não entendia isso. Ele perguntou: como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Como quem dissesse assim: eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer? Ele perguntou isso a Jesus Cristo. Não, Nicodemos, eu não estou falando da carne. Que é nascido da carne é carne. Eu estou falando do nascimento espiritual. Eu estou falando do nascimento onde a pessoa nasce da água e do Espírito, né? No batismo, você quando mergulha naquela água, é uma confissão pública daquilo que aconteceu no teu coração. Quando você é batizado, as pessoas antigamente aceitavam Jesus Cristo, eram batizados de imediato e fazia essa confissão pública, era batizado, e quando emergia, ele estava declarando: eu morri, Jesus, na cruz contigo. Quando ele emergia, ele estava dizendo: eu sou nova criatura. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha compaixão, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que tenhas um tempo de paz, de vitória, de conquista, de realizações nesta verdade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.